Olá pessoal, tudo bem? Temos aqui mais uma lei nova produzida em 2020, no mês de agosto de 2020, e eu trago aqui para você essas atualizações pela editora Juspódio, tá? Para quem não me conhece, eu sou Roberto Figueiredo, coautor com o meu irmão Luciano, do Manual de Direito Civil, pela editora Juspódio. E o que a gente vai falar hoje? Olha, sabe aquela passagem aérea que você comprou antes da pandemia para um voo que aconteceria durante a pandemia? Voo esse que foi cancelado? Pois é. Será que você tem direito ao reembolso imediato do crédito? Será que a companhia aérea pode parcelar, pode não lhe dar esse dinheiro imediatamente, substituir por outra passagem em outro período? Como é que ficou isso? Havia uma medida provisória, mas o que temos agora é uma lei. E é isso que eu quero tratar aqui com você, é sobre isso que a gente vai conversar. Anote, atualize-se. Temos aqui a Lei Federal 14.034. Lei Federal 14.034. E olha a data dela. Anotou aí? 5 de agosto de 2020. E o que é que essa lei vai dizer? Vamos para frente mais um pouquinho. Essa lei dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia do Covid-19. E ela vai alterar algumas outras normas que eu elenquei aqui. Então, repara só, é uma lei relativamente grande, não vamos tratar de todo o conteúdo dela. Eu vou deixar esse material aqui no nosso link do Telegram. Se você quiser ter acesso a esse material, você entra no nosso grupo gratuito do Telegram. Tá lá na minha bio do Instagram, Roberto_Civil, lá no Instagram, tem uma biozinho. A bio, você entra lá e aí tem um grupo do Telegram, o material vai estar lá. E eu quero colocar você aqui no tema central, que me parece aquele que é o seu maior interesse. Vamos ao artigo 3º da lei. Começando pelo primeiro, mas vamos logo ao terceiro. Essa lei prevê medidas emergenciais para que atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da Covid na aviação civil brasileira. Então, de forma muito clara, o legislador já diz de imediato o objetivo da referida norma. Olha agora o que diz o artigo 3º. Vamos lá. O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, o reembolso será realizado pelo transportador. Então, é o transportador que vai realizar o reembolso, no prazo de 12 meses contados da data do voo cancelado. Observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material nos termos da regulamentação vigente. E aí a norma vai produzir uma série de desdobramentos em seu caput. A substituição ao reembolso poderá ser concedida em substituição ao reembolso, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber um crédito maior ou igual ao valor da passagem aérea, a ser utilizado em próprio nome ou em nome de terceiro, para aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador em até 18 meses. Então, há o direito ao reembolso em 12 meses ou a opção de substituir isso por um crédito a ser utilizado em até 18 meses. Avante! Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, alternativa de reembolso, opções de reacomodação e de remarcação de passagem aérea sem ônus. E, finalmente, o consumidor que desistir, agora quem está desistindo é o consumidor, não é? Poderá optar pelo reembolso na forma e nos prazos previstos no caput, tá? Então, você tem aí, grosso modo, uma disciplina jurídica para cancelamento de voo. Disciplina jurídica essa que não está mais em uma medida provisória,
não está no Código de Defesa do Consumidor, mas está exatamente em uma lei específica produzida para um tempo de pandemia. Fique atento a esse detalhe. Se o problema jurídico do cancelamento do voo acontece dentro da pandemia, entre março e final de ano, né, digamos assim, você então, entre 2020, você então aplicará essa lei. Se esse problema for fora dessa janela, você vai aplicar outras normas. Então se ligue nessa especificidade. Andando para frente mais um pouquinho, veja que o crédito a que se refere os parágrafos anteriores deve ser concedido no prazo máximo de 7 dias, contados da solicitação do passageiro. Então aqui também é algo que você deve ficar atento, algo que você deve cuidar. A última coisinha que eu quero tratar contigo sobre essa norma, como eu lhe disse, não há condição aqui da gente esgotar todo o tema da norma, mas a última coisinha que eu queria tratar gira em torno da indenização moral, material, se isso é causa excludente do dever de reparar o dano, se a pandemia não é fortuito, como é que funciona isso, como é que a lei disciplinou. Vamos lá rapidinho para fechar. Andando um pouquinho mais adiante na norma, a gente encontra lá o artigo 251A que diz que a indenização por dano moral em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração de efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão. Você percebe, pela letra fria da lei, que a legislação afastou o dano in re ipsa, o dano puro, presumido. O dano moral tem que ser expressamente provado. O prejuízo há de ser expressamente demonstrado, sob pena, como se viu ali, sob pena de não se admitir o dano moral. E para finalizar, olha o parágrafo 3º. Constitui-se caso fortuito ou força maior, desde que supervenientes imprevisíveis, restrição de pouso ou decolagem decorrente de condições meteorológicas, restrições de pouso ou decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura, restrições de voo ou decolagem decorrente de determinações da autoridade da aviação civil, e agora a gente chega no miolo, decretação de pandemia ou publicação de atos de governo que dela decorram com vista a impedir ou restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias. Então, pandemia é legislativamente considerada caso fortuito ou força maior, como hipótese imprevisível e inevitável, excludente do dever de reparar o dano. Fica aí, portanto, uma atualização de uma lei aí de agosto de 2020, tá? Continuem acessando o site da editora Juspodium e chegando lá, visitem o nosso livro, o Manual de Direito Civil 2020 atualizado. Espero que vocês gostem dele e que façam também uma boa leitura. Muito obrigado pelo seu carinho e respeito. Um forte abraço.